realmente é um assunto, digamos assim, temperado, né? Qual seria a alimentação ideal? O ovo. É de novo um grande vilão na nossa alimentação? Eu não sei, são muitas questões e a gente vai crescer esse papo aqui na bancada do Eva. Hoje a gente tem aqui a Luísa Mel, que defende, como vocês bem sabem, é uma ativista da causa animal e defende a alimentação vegana. Tudo bom, Luísa? Olá, oi gente. E também aqui com a gente hoje a jornalista Lúcia Helena, que escreve no portal UOL e que essa semana bombou aí com um artigo falando sobre essa recente pesquisa em torno do ovo. Este alimento polêmico, não é? O ovo no passado era responsável pelo aumento do colesterol. Depois redimiram o ovo e a gente podia comer muito ovo para ficar bombado. E aí agora, de novo, resolveram dizer que o ovo é um probleminha, não é isso, Lucilena? É isso, bom dia, você tá bem? Tudo bem, mas o seu artigo, na verdade, foi meio contra essa história de criminalizar um alimento, né? Não pode criminalizar o ovo, né? Para começo de conversa, porque não cabe dentro de um ovo tudo que a gente faz. As noites mal dormidas, o churrasco, o torresminho, o estresse do dia a dia. Sem contar que ele não é isso que falam que ele é. Então é bem querer terceirizar a culpa de um monte de coisa no ovo, pobrezinho, né? Que eu acho um alimento excelente. Eu sou fã de ovo. Luísa, o ovo não é permitido no veganismo, né? Explica pra gente qual que é a visão dos veganos a respeito do ovo. Bom, os veganos não comem nada que vem de origem animal, nada que vem de exploração. O ovo, para quem não sabe, é a menstruação da galinha, né? Então, eu não sei porque as pessoas acham tão normal se comer a menstruação de um bicho. A mesma coisa do leite. Às vezes fala, ai, quer tomar leite de cadela? Ai, credo, quer tomar leite de macaco? Credo. Ah, de vaca, ok, normal, porque a gente foi condicionado a isso. O ovo, a mesma coisa. Eu acho que o ovo faz mal, sim. Essa coisa de pesquisas é muito interessante, assim, porque eu, quando eu fui escrever meu livro, eu fui ter essa parte de saúde. Comecei a ler algumas pesquisas, inclusive há pouco tempo saiu uma que o ovo era fundamental para as crianças crescerem, nananã. Aí você descobre o quê? Quem que financia as campanhas, né? A indústria, ela mesma financia essas pesquisas. Uma dessas pesquisas, elas pegaram crianças subnutridas do Equador e para elas davam um ovo por dia. E para o outro grupo não dava nada. Aí, óbvio que essas crianças que já estavam sem alimentação, elas tiveram um benefício, porque é melhor qualquer alimento do que nenhum. Não é que deram um ovo aqui e um arroz e feijão ali, né? Então, assim, muitas dessas pesquisas são financiadas pela própria indústria. Uma indústria que massacra os animais, uma indústria que está destruindo o planeta, que é assim, o veganismo, as pessoas falam muito sobre os animais, mas a parte mais importante hoje em dia, e olha que eu sou a maior defensora dos animais, é o meio ambiente, a gente está destruindo o planeta e grande culpa é essa gula insaciável das pessoas por carne, laticínios e ovos. Lucilena, você como jornalista deve ter acompanhado essas diversas ondas, né? Se a gente desconsiderar aí as causas e imaginar, por exemplo, o veganismo como uma onda agora, como a gente já teve uma onda de sem glúten, uma onda de criminalização do ovo, ou de não a margarina e sim a manteiga, até hoje eu não sei qual que eu tenho que comer. Isso acontece mesmo? Você sente, por exemplo, essa pressão da indústria, como a Luísa está falando aqui? Como que você, como jornalista que cobre essa área, sente essas ondas? Olha, ninguém é neném, né? A indústria tem sim os seus interesses. Agora, eu discordo da Luísa em várias coisas que ela colocou. Não é a menstruação, e ainda que... Primeiro, porque não é um sangramento, né? O ovo é o que é. Seria o óvulo. O que é o ovo? Gente. É o óvulo correspondente ao óvulo. Não, então, o óvulo, quando não vira pintinho, é o quê? É a menstruação não ou é o pintinho óvulo. ou A menstruação, Luísa, é toda a camada do seu útero que descama. O óvulo, coitadinho, tá lá perdido. Você não sabe nem se ele saiu ou não. É uma célula no meio de muitas mas células. saiu o ovo. Saiu todo pela caminho. xoxota da galinha. Bom, eu não tenho nada contra a xoxota da galinha, mas enfim. Ok, cada um, você pode comer. De qualquer maneira, é uma pode explorar as galinhas para isso. É uma proteína de excelente qualidade. Então, é claro que quando a Luísa fala, deu para uma criança, não deu nada para outra, que estava numa situação de fome, se não desse ovo, desse outra proteína, se fosse uma proteína, inclusive de origem vegetal, talvez resolvesse também. Mas isso não invalida dizer que é uma proteína de altíssima qualidade, barata, acessível, e eu acho deliciosa.
Agora, falar eu um pouco não desse acho... barata. Por que é barata, né? Desde a década de 50, transformaram animais em máquinas. Então, as galinhas, elas ficam a vida inteira em gaiolas, que elas não podem se mexer. Elas ficam tão nervosas que elas começaram a se bicar, então eles inventaram a debicagem. Então, eles cortam os bicos das galinhas para elas comerem bastante, morarem bem rápido, elas não podem se mexer. Elas ficam milhares confinadas, eles enchem de remédios, por causa disso a gente tem, porque tiveram vários surtos de doença, porque elas ficam confinadas no mesmo ambiente. Então, é uma coisa super séria. E tem essa parte de pesticida, de antibióticos, tudo que eles dão por causa desse confinamento de animais. Olha, pesticida não é para galinha, né? Mas a gente sempre pode discutir a questão do orgânico, porque pesticida é para coisa que cresce na Não, você terra. não sabe que nos peixes eles colocam Mas, pesticidas? de qualquer Os peixes são maneira- criados em cativeiro. Não, só pra- Aliás, 1/3 dos peixes do mundo hoje em dia são criados em cativeiro. O salmão, que todo mundo acha que é saudável, não é mais. Ele é super cancerígeno por conta da criação em cativeiro. Eles dão corantes para eles, eles Não, dão Luísa, pesticidas, eles dão mas- uma alimentação totalmente inadequada. E o alimento que era saudável não é Então, mais. Luísa, vamos aqui esclarecer, no meu ponto de vista, para eu contribuir o que você falou, algumas coisas que você falou. Então, primeiro, a galinha, você sempre pode optar por um ovo orgânico. Agora, a galinha que corta um bico e tudo mais, isso é crime mesmo. E Não é crime. É crime e é ilegal. Quando Não você é. compra um ovo que tem o registro que pode ser vendido, esse ovo ele tem que garantir que minimamente não acontece maus tratos com esse animal. Eu acho até que a Luísa pode até ter valores de maus tratos mais rigorosos, tipo espaço, etc. Eu, por exemplo, até consumo ovos de galinhas, mas estou falando do ponto de vista pessoal, não jornalístico. Galinhas criadas livres, mas não faz o menor sentido. E outra, galinha quando toma... Eu aprendi isso porque eu fui escrever sobre Faz o artigo. menor sentido o quê? A gente querer uma vida para as galinhas, estudar é bastante essa questão do ovo. Sabia que, olha a curiosidade, gente, galinha quando toma o remédio, ela fica um tempo sem botar ovo, ela reage, o organismo dela reage. Então esse ovo, ele está livre de qualquer remédio quando precisa se dar algum remédio. Mas de qualquer maneira é uma proteína excelente. Respondendo a sua pergunta, o colesterol do ovo, a gente sabe que apenas 1/3 é absorvido dentro do próprio ovo, tem uma substância que impede o colesterol de ser absorvido. Fala, Amanda. Na verdade, eu tenho duas perguntas que eu acho bem interessantes de se fazer, até porque são assuntos que, hora ou outra, estão em pauta nas redes sociais, que são... o primeiro deles é o quanto o veganismo é uma dieta acessível para pessoas de baixa renda, partindo do princípio que se a gente for consumir alimentos que tenham zero não sei o que lá, a gente sabe que o custo desse alimento se eleva e se torna menos acessível. A segunda questão é o quanto dietas somente veganas colocam a nossa saúde em risco de alguma maneira. Ou seja, por falta de uma proteína, por falta de não sei o quê, por falta de não sei o que lá, não sei exatamente dizer. Cálcio, ferro, ômega Olha, 3 e a proteína. Exatamente. A proteína é super importante para sintetizar um monte de coisa no corpo. É fundamental. Então, assim, seguir uma dieta vegana, eu não acho que seja onda se a gente olhar no sentido histórico, porque ela existe há milhares de anos. Mas eu acho que agora, sim, ela está crescendo em outras culturas que não estão habituadas a isso, e é um risco, sim. Precisa ter uma orientação de saúde de profissionais sérios muito próximos, sobretudo em algumas faixas de idade. Criança, adolescente, que é a fase de estirão, vai faltar cálcio para esse adolescente, isso vai quebrar o osso, vai viver menos. Idosos, pessoas que têm alguma doença crônica, a gente olha para o mundo, está cheio de doença crônica. Normalmente então, causada pelo consumo de luxo, carnes e laticídios. Desculpa, é um gente, luxo. Primeiro, só deixa eu falar uma coisa, não, gente. se eu só Veganismo não é dieta. Não, isso é não, muito é uma importante. filosofia O tempo inteiro de falando vida que é uma maior. dieta, isso não é uma dieta. Não é uma dieta porque eu quero emagrecer, porque eu quero ser mais assim. É uma concepção de mundo onde a gente acha que os animais não podem levar essa vida miserável que a gente Sim, Luísa, mas Não é Sim, só no essa que você come, né, concepção- Luísa? Não é só no que a gente come, Sim, né? é tudo. Exatamente. É tudo. toda uma filosofia de vida, porque senão fica uma coisa de dietinha. Ai, dieta da moda sem glúten, dieta da moda só proteína, dieta da moda... Tem nada a ver com isso. É uma filosofia de vida, uma forma de entender o mundo urgente. Por que tá essa onda no mundo inteiro? Porque, como eu falei no começo, a gente está vivendo um caos por causa da pecuária, por causa da criação Luísa, dos se a animais. gente Além de tudo, tem os deixasse de comer antibióticos. proteínas animais e começasse a comer tudo que está dando na terra, com a quantidade de veneno que tem na terra, acho que é uma coisa Aí acho que pra você não gente sabe que a focar. carne e os leites têm mais É, agrotóxicos pra que eles gente- consomem em escala. Sério, não é possível que você não sabe disso. Você está dando Gente, tanta mas a aula. falta de leite também tá aumentando a galera com osteoporose. Também não dá pra Osteoporose. ignorar Os isso. países onde mais se É. consomem leite é os países onde mais tem osteoporose. É só você ver que Estados Unidos, Olha, esses países, desculpa, se China e Luísa, Japão, eu são os estudo países esse que mais. assunto, Eu também estudo esse assunto.
Sabe o que eu ia perguntar? A Amanda fez Fala. uma pergunta aqui, essa questão da suplementação, se isso é alguma coisa que acontece de fato. Você, vegana, Luísa, conta pra gente. B12 é uma coisa que você precisa suplementar na dieta vegana, porque a B12 ela vem de bactérias. Hoje em dia, quando a gente tem toda a higienização dos alimentos, os animais não, eles ainda ficam ali, então você tem a B12 na origem animal. Realmente a B12 você tem que suplementar. Como você suplementa a B12? Na boca. Com Toma remédio? uma vitamina. Você compra Que da é indústria sintetizado. farmacêutica? É. Compro Que é uma... Da sintetizado. indústria farmacêutica. E que tem Amor, corante. deixa eu te Então, falar. Não, eu quero assim, fazer um questionamento. A indústria farmacêutica, infelizmente, deixa eu te explicar. Eu não consigo mudar o mundo inteiro. Eu consigo o quê? Exigir que as empresas comecem a buscar testes alternativos. Assim que foi os cosméticos. Na década de 70 não existia nenhum método alternativo para os testes cosméticos. O que os ativistas fizeram? Os ativistas que todo mundo fica falando que são chatos. Foram na Revlon, que era a dominante no mercado americano, e pediram para, pelo menos uma parte, eles financiarem os testes, os estudos de testes alternativos. Que eles fizeram? Não. Aí os ativistas chatos, quando colocaram no jornal os coelhos, quantos coelhos precisam ser cegados para a Revlon lançar um batom? Aí a Revlon começou a investir nos testes alternativos, que eles são 1000 vezes mais seguros. A gente está ainda no movimento que os testes alternativos estão crescendo no mundo. Você vai perguntar se eu Concordo. Mas, Eu Luísa, concordo. eu tenho uma pergunta para te fazer. E olha, eu mesma como muito pouca carne, sou mãe de vegetariana, não vegana. Então eu conheço muito bem esses sistemas, até na minha vida pessoal. Você não acha esquisito? Você acha que é natural para o corpo humano uma dieta que, ok, está dentro de um movimento maior, que deve ser respeitado como filosofia de vida? Como filosofia de vida, gente, a gente pode fazer dieta até de água. É verdade, cada né? corpo é o seu corpo. Cada você corpo é o escolhe. seu corpo e você segue uma filosofia. Daí a falar que essa filosofia não tem no seu comportamento alimentar dentro dela nenhum efeito, você não acha esquisito você ter que suplementar alguma coisa Trazer porque de a sua fora. alimentação não fornece? Porque em toda a natureza, nos animais inclusive, eles buscam exatamente aqueles alimentos que trazem aquilo que eles precisam. Na natureza, bicho come bicho, por exemplo, né? Eles se matam para ter aquilo que instintivamente eles sabem que tem coisas boas para eles. Então, como é que você explica bicho comendo bicho, a gente não pode comer bicho, que a gente é bicho também? Meu Deus do céu. Não, queria entender, Jura porque a mesmo? gente é bicho, né? O leão come. Essa daí é uma das coisas existe. mais fracas, não, dos piores argumentos. As pessoas Peraí, a cadeia alimentar... Você quer viver na a cadeia selva? Você cheira a alimentar bunda das pessoas quando você cadeia conhece. Então, nessa alimentar- hora, querem se comparar com o leão. Só nessa parte. Ninguém quer morar na selva, ninguém quer morar igual os animais. Mas nessa parte, é sempre uma desculpa. E uma coisa que eu quero ressaltar que eu tô falando. Tô falando uma coisa, que a gente tem 12 anos para frear o aquecimento global. As pessoas não têm ideia o quanto a pecuária, ela é a maior, ela que mais emite gases por efeito estufa, a maior responsável, mais do que todos os meios de transporte juntos. Ela é responsável pelas zonas mortas do oceano. A gente está destruindo o planeta, a pesca industrial está destruindo o nosso oceano. Vai acabar a vida na Terra, porque as pessoas ficam achando Mas que elas sabe têm o que eu direito acho, à gula, Luísa? precisam comer Eu todos os acho que animais você do tem mundo. super razão na questão da ambiental, que é uma questão que eu também mergulho bastante. Eu acho que você tem super razão. A questão da pecuária, da gente diminuir o consumo de carne, que essa criação realmente emite gases, isso é uma coisa. Mas o que eu acho, sinceramente, a impressão que eu tenho, é que na sua vontade de defender a sua causa, que em si é muito bonita, você está fazendo uma vitamina, você está misturando aquecimento global com a menstruação da galinha que não menstrua. Sabe, é a mesma coisa que você falar que quem come caviar também está comendo menstruação, assim, do peixe, que também não menstrua. Então, são uns argumentos tão, assim, baralhados, que confundem. Não, o confundem, argumento inclusive, bom é a quem gente só tá comer ouvindo. carne, porque o leão come Mas carne, porque a gente é respondendo animal ao igual o nosso, leão. Esse ao é o nosso argumento. ouvinte, né, que falou da vida, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a vida saudável tem que caber na vida da gente, não só na questão do custo. Claro que se as pessoas consumissem mais vegetais, o custo desses vegetais cairiam, e a gente tem que incentivar que as pessoas consumam mais vegetais, mais integrais, ter uma dieta mais equilibrada, mais de volta a casa, mas é caro. Hoje tem uma indústria ganhando um baita dinheiro por trás dessas ondas todas, a mesma indústria que a gente vem falando. Tem que caber também não só na questão do bolso, tem que caber na praticidade. Porque se a gente torna a vida muito difícil, fica impossível viver e isso dá um estresse danado, gente. A gente tem que fazer a vida saudável caber na vida da gente. Vou dar tá um muito exemplo chato. aqui. Vou dar um exemplo aqui, da minha vida, que calma, gente, só aqui para acalmar os ânimos. Mas basicamente um dia eu resolvi que eu ia tentar comer orgânicos, né? Então,
tem pensando nessa vibe. Eu tomo muito café, eu só achei café orgânico em um mercado, que é o mercado mais caro do meu bairro, e um saquinho, que era metade de um saco normal de café, custava o dobro. Assim, eu sou uma pessoa privilegiada e eu posso pagar, porque eu tenho um emprego que me paga mais do que um salário mínimo. Mas eu fico... Isso, eu estou falando de café, que enfim, nem é uma alimentação. Mas eu fico pensando de verdade nas pessoas que ganham um salário mínimo, e aí a gente fala para elas que elas têm que parar de comer carne, sendo que a única coisa que elas comem é arroz, feijão e a mistura, que é a carne Arroz, feijão moída. é o melhor substituto para carne. Então, mas ela vai é uma ter. dupla Consegui perfeita. falar isso. Eu tenho uma pergunta sobre o consumo de carne e como que a gente consegue combater sem radicalizar para uma dieta ou um estilo de vida do qual as pessoas não querem flexibilizar. Ou seja, seria... eu queria saber o que você acha do flexitarianismo, que é um termo muito novo, que A própria começa sociedade agora fala em semi-vegetariano. com essa reconhece. conscientização do consumo, do alto consumo de carne, mas que não radicaliza e não acaba não cortando de vez a carne. Eu sei que é meio ainda voltado para o umbigo do ser humano, a alimentação do planeta toda a ser produzida em função das vontades das pessoas que não querem parar de comer carne. Mas você acha que é um caminho? Porque a pessoa começa com aquela segunda sem carne, né? Redução de consumo. E aí depois vai conscientizando que é bacana e começa a adotar esse estilo de vida. Você acha que é um bom começo de conversa, Luísa? Olha, eu acho que qualquer coisa que você faça, as pessoas têm que estar caminhando. Eu sempre falo isso, eu sou vegana, mas em coisas de meio ambiente eu estou o tempo inteiro mudando. Eu usava mods até outro dia, agora já uso aquela calcinha, sabe assim, fico o tempo inteiro pensando em coisas como eu posso destruir menos o planeta. Evidente, ainda mais se você está vendo pelo âmbito ambiental ou pela saúde, você tirar uma vez por semana, depois 2, depois 3, vai te ajudar muito. Agora, quando você pensa só pelo bicho, você fala, nossa, eu estou legalizando que você pode matar, entendeu? Mas eu acho que qualquer esforço é válido, qualquer coisa que você diminuir o consumo de carne também já está ajudando os animais, já está ajudando o planeta, já está ajudando a sua saúde. Quando a suplementação, eu acho engraçado que as pessoas, assim, elas tomam remédio para baixar a pressão, elas tomam remédio. Quantas pessoas vocês conhecem para tireoide, elas tomam remédio para isso? O vegano que toma uma vitamina. Então, assim, o meu marido, ele era extremamente carnívoro. Ele estava com uma gordura no fígado muito séria. Ele tomava remédio para pressão, para ácido úrico, para colesterol. Aí ele virou vegano. Quando ele foi fazer o exame, ele falou assim... Eu achei que eu fosse morrer, eu tinha certeza, porque a mulher ficou 1h30, tipo, olhando meu fígado. Ela falou assim, que tinha uma gordura no seu exame passado, ela sumiu, desapareceu. Aí ele falou, pode ser porque eu virei vegano? Ela falou, provavelmente. Aí depois ele começou a desmaiar, porque a pressão dele abaixou tanto que o remédio estava fazendo a pressão ficar baixa demais. Então ele não toma mais remédio para pressão, nem para colesterol, não tem mais a gordura no fígado. Eu falei assim, mas por que o teu médico não falou isso? Porque os médicos gostam mais de dar remédio, muitos médicos, né? A nutrição preventiva é um movimento muito sério que está acontecendo nos Estados Unidos. Infelizmente, a grande mídia teve uma grande manifestação, tem mais de 100 mil médicos, eles fizeram uma grande manifestação em frente à Casa Branca, só que ninguém noticia isso, porque não é do interesse da indústria. São médicos falando isso, que o sistema americano vai quebrar se eles não incentivarem de uma vez a nutrição preventiva. Quanto aos agrotóxicos que você está falando... É um problema muito sério que a gente está enfrentando cada vez pior. Seríssimo. Liberaram cerca de 50 novos agrotóxicos desde que começou o novo governo. O governo Temer também foi terrível. Estão liberando cada vez mais agrotóxicos no Brasil, que são proibidos no mundo inteiro. Agora sim, a gente tem que, como sociedade, tanto que a gente colocaram a ministra da Agricultura como a musa do veneno. Vocês acham que vai acontecer o quê? Cada vez mais nós estamos sendo envenenados e seremos cada vez mais. Isso em termos de qualidade de alimentação me preocupa muito mais do que a pessoa comer ou deixar de comer ovo, né? Eu acho que é muito mais relevante. Concordo. Concordamos com Eu só alguma queria coisa. colocar um ponto que eu acho bem importante, porque quando a gente faz essa conversa sobre veganismo e alimentação, a gente geralmente está assim, né, super cheio de razão, e eu acho que o veganismo é um movimento em que eu defendo, né, meu namorado tem um bar que é 100% vegano, em que toda a alimentação servida lá é vegana, e a gente sempre aposta na redução do consumo. Eu acho que essa é a principal coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça quando a gente pensa em veganismo. Quantos dias da semana eu posso deixar de consumir algo que vai, de alguma maneira, ajudar esse planeta a sobreviver mais, e quanto eu vou estar fazendo de bem para o mundo se eu deixar um dia de comer. Acho que a gente não precisa ser extremo sempre, a gente pode sim repensar diariamente a nossa condição. Mas aí é como um vegetariano, alimento. né? Não é vegano mesmo, deixar um dia de comer tudo que tenha origem animal. Um dia da sua semana você escolhe, você tem a segunda sem carne, tem outros movimentos aí que ajudam De repente a gente até a repensar a compra do couro, enfim, Exato. que hoje em dia não é sim, mais sim, necessário, sim. porque a gente tem Eu avanço acho aí que na tem que indústria pensar têxtil em de tudo, simulação. gente. Tem que pensar, inclusive, na embalagem que vem esses alimentos, entendeu?
entendeu? Eu acho que eu não gosto dessas discussões, assim, cobrindo saúde, que reduzem a questão. Como também não gosto, pensando em meio ambiente, de discussões que tiram o homem do papel de bicho, né? Do que a gente efetivamente é aqui. Porque a gente só entende esse equilíbrio do planeta quando a gente se colocar como bicho que depende dele, tanto quanto os bois, as galinhas e os cachorros. Queria agradecer você, Lucilena, obrigada pela sua Obrigada. participação e